O momento nos impôs um novo estilo de vida. Ok, podemos nos revoltar, vitimizar e adoecer, ou podemos seguir em frente com entusiasmo e confiança, apesar de tudo. E para isso temos ferramentas e profissionais maravilhosos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no programa Sensorial. Então, qual é a sua escolha? Aqui no programa Sensorial já mostramos histórias de pessoas incríveis e profissionais com muitas ferramentas para ajudar todos nesse período tão delicado que estamos vivendo. O programa Sensorial foi criado em julho do ano passado, em meio à pandemia, com essa ideia de trazer notícias positivas, um jornalismo diferente, com um olhar mais sensível. E hoje tenho o prazer de receber aqui no Sensorial uma pessoa muito bacana, com uma belíssima trajetória de vida. Solange Pacheco, Sol, como é mais conhecida, tem um espaço chamado Eterno Movimento no bairro Belvedere, aqui em Belo Horizonte, onde oferece yoga, reiki, meditação, barras e constelação familiar. Seja muito bem-vinda, Sol! Olá, Luciana, que prazer, que alegria e que honra ser entrevistada por você. Quem nos dera, a nós telespectadores, que os canais de TV oferecessem uma programação como a sua, porque todas as suas entrevistas nos levam a encontrar as ferramentas, os caminhos para o nosso bem-estar, a saúde do corpo, da mente e da alma, que é o objetivo do yoga, Yoga significa união, corpo, mente e alma, união. Eu é que tenho que agradecer demais, Sol, a sua presença aqui no programa, com toda a sua sabedoria, serenidade, técnicas tão importantes nesse momento. Eu queria que você começasse nos contando um pouquinho de como surgiu o yoga e as outras terapias na sua vida. Aos 13 anos de idade, eu sabia já que queria ser professora, porque comecei a dar aulas de português, aulas particulares de português. O tempo passou, eu me casei. Depois que meus filhos cresceram um pouco, eu abri um cursinho de português dentro da minha casa. Até que lá, pelos 45, 46 anos de idade, eu comecei com fortes dores e inflamações no nervo ciático. E um dia o médico que cuidava de mim, um querido amigo, ele me disse: olha, você tem tomado muito anti-inflamatório e volta e meia essas dores voltam, você faz alguns movimentos na fisioterapia, mas dizem que esse tal de yoga é bom para tudo, vai lá ver o que é isso. E lá fui eu. Então eu procurei o Fabiano Paes Teixeira, que tem um espaço de yoga ali na rua Guajajara, Sadhana Yoga, e perguntei para o Fabiano: escuta, yoga é bom para acabar com a inflamação no nervo ciático? E ele disse com um sorriso para mim: experimenta. Eu estou experimentando até hoje. Só que depois de algum tempo de prática, que as dores e as inflamações no nervo ciático desapareceram, eu comecei a ver que as transformações não eram só no corpo físico. Eu comecei a me observar uma pessoa mais focada no aqui e agora, sem me perder tanto entre o passado e o futuro. Comecei a perceber que eu estava conseguindo controlar a minha mente, ou seja, não me deixar envolver pela essa quantidade de pensamentos que a mente, quando ela não está controlada, ela nos invade, nos levando à angústia, à ansiedade, medo e outros tantos conflitos. E eu que era uma pessoa muito impulsiva, imprudente, eu tinha mania de primeiro fazer e depois pensar.
E com isso eu criei vários momentos de sofrimento para mim e para as outras pessoas à minha volta por causa de atitudes imprudentes. Eu comecei a notar que isso estava mudando. Então eu vi realmente no meu corpo, na minha mente, na minha alma, que o yoga é realmente um trabalho psicofísico, né? Uma filosofia secular, prática e que trabalha o corpo, a mente e a alma. E quando eu vi que a mente foi feita para eu controlá-la e nunca o contrário, eu comecei a ver que meus conflitos emocionais, que o meu sistema emocional e mental também estava se regularizando, né? Meu sistema respiratório, circulatório, linfático, digestório, todos os meus sintomas, né? Estou com 71 anos e uma saúde perfeita. E com a prática do yoga, eu me dediquei ao estudo também da leitura corporal dentro do Hatha Yoga e percebendo como que os asanas, as posturas ou os vinyasas, os movimentos, podem trabalhar também os sentimentos, os traumas, os conflitos emocionais, até mesmo inconscientes, que são somatizados no corpo. E a partir daí eu conheci o Reiki, né? Que também é uma outra forma de equilibrar a saúde do corpo, da mente e da alma. Logo depois as constelações familiares e mais recentemente, há 2 anos atrás, as barras de Access. Então, estou muito satisfeita com esse conjunto de terapias que estão me ajudando a cumprir o meu Dharma, a minha missão, que é ser útil. Que legal, né? E vamos falar um pouquinho então sobre cada uma dessas terapias, começando pela meditação. Seja qual for o nome que se dê à meditação, a meditação é uma prática do yoga, não é uma coisa separada do yoga. O objetivo da meditação pura, é nos ajudar primeiro a controlar a mente. Uma mente descontrolada nos leva à ansiedade, à angústia, a conflitos internos, a desarmonia mental. A ponto das pessoas dizerem, eu sou ansiosa. Não, você não é ansiosa, você está ansiosa. A ansiedade é um estado que a gente alimenta, ou não. Então a meditação vai nos trazer o olhar, nos ajudar a trazer esse olhar para dentro de nós, já que nós temos tanta necessidade de olhar o de fora e muito pouco que está aqui dentro. E neste auto-reconhecimento, nós avaliarmos aquilo que eu preciso destruir em mim e aquilo que eu preciso estimular em mim, para encontrar sempre o equilíbrio da saúde corpo, mente e alma, entendeu? Continua sendo o tema do yoga. Yoga é união, unir em harmonia corpo, mente e alma, união. Olha aqui, lado esquerdo feminino, lado direito masculino. Lado esquerdo é a minha relação comigo mesma, lado direito é a minha relação com o mundo. Olha como é que a gente reza, olha a união. Mesmo quem não pratique yoga, na hora de rezar, faz esse gesto ou esse gesto. Mas é sempre unindo a energia do feminino com o masculino. Então, quando eu encontro esse estado dentro de mim, eu consigo me afastar dos pensamentos. Eu vou esvaziar a mente, quer dizer, eu vou acabar com os pensamentos? Não. A mente foi feita para pensar, igual o coração foi feito para bater. A meditação é eu ter consciência que a minha mente está pensando, mas eu estou centrada no meu aqui e agora.
E quando eu termino a minha prática de meditação, eu sei exatamente os pensamentos e sentimentos que eu vou destruir em mim e aqueles que eu vou fortalecer. É esse, torno a repetir, seja qual for o nome que se dê à meditação, esse é o objetivo da meditação. Você trazer a consciência para dentro de si mesmo, para dentro de si mesma e se reconhecer. E a partir desse auto-reconhecimento, você conseguir viver e conviver numa harmonia, apesar de todas as desarmonias que possam estar acontecendo à sua volta. Você manter o equilíbrio, o centramento, e daí a sua saúde, corpo, mente e alma. E Sol, eu gostaria que você falasse agora sobre uma outra ferramenta muito importante que inclusive vem sendo usada com muito sucesso aqui em Minas Gerais no sistema judiciário para ajudar a resolver conflitos, que é a constelação familiar. Constelação familiar é uma terapia decodificada pelo Bert Hellinger, que percebeu vários padrões, várias atitudes, pensamentos que nós repetimos dos nossos ancestrais. Muitas dessas atitudes são muito boas para nós, outras não. Então, quando eu olho para os meus ancestrais, eu aprendi a jamais julgá-los, porque afinal de contas, graças à existência deles, eu existo. E eu não tenho a menor ideia, mesmo aqueles que eu conheci, mas eu não tenho a menor ideia de tudo que eles viveram para que eu existisse. Então, como é que eu vou julgá-los? Eu vou agradecer aos meus ancestrais, porque graças a eles eu existo. Mas também eu vou observar, como eu disse há pouco sobre a meditação, aquilo que eu herdei deles, que eu quero conservar e fortalecer, e aquilo que eu herdei deles e que não serve para mim. Eu dou um exemplo verdadeiro. Uma pessoa que foi a primeira pessoa que eu conheci, que tinha feito uma constelação familiar e que ela tinha um pensamento. Quase toda a minha família materna é diabética. Provavelmente, mas hoje ou amanhã eu também vou ficar diabética. Então ela fez a constelação familiar e ela entendeu que ela não precisava repetir aquele padrão, mas que se ela continuasse com aquele pensamento, provavelmente a mente recebe aquilo como uma ordem, a mente tem uma memória celular e ela acabava adoecendo. Então ela disse que ela estava livre do diabetes porque ela havia decidido que ela não precisava repetir aquele padrão. E a partir do momento em que ela reverencia os ancestrais e agradece, porque graças a eles ela tem a oportunidade de mudar na família dela este padrão. Então essa é uma maneira bem simplista de eu falar sobre constelação familiar. Mas eu acho uma maneira prática para as pessoas entenderem o que é uma constelação familiar. Reconhecer os seus ancestrais, respeitá-los, parar de julgá-los, agradecer pela sua existência, graças à existência deles, e simplesmente se observar. Isto que eu herdei tem me feito bem? Então eu vou destruir isso em mim. Isso que eu herdei está me fazendo bem? Então eu vou estimular e até fortalecer isso. Então a constelação familiar
É um presente que Bert Hellinger acessou nesse universo acástico, nesse inconsciente coletivo e nos deu de presente. Tenho certeza que aonde Bert Hellinger está agora, ele está recebendo todas as bênçãos pelo tanto de pessoas que ele já ajudou e continua ajudando. Né? No caso dos tribunais que estão aderindo às constelações familiares, muitos processos que poderiam durar anos e anos estão sendo resolvidos através de acordo entre os oponentes, a partir do momento que esses oponentes aceitam a fazer a constelação familiar. Porque quando eu brigo com você, eu estou brigando com a sua família. Quando você briga comigo, eu estou brigando, você está brigando com a minha família. Então eu preciso reconhecer você como um ser humano, como eu sou. Você tem as suas razões, eu tenho as minhas. Mas isso não significa que nós precisamos brigar. Isso significa que nós podemos reconhecer, aprender a nos respeitar, como nós respeitamos os nossos ancestrais, e entrarmos um acordo de vida e diminuirmos os nossos conflitos. Essa é a maneira mais prática que eu defino a constelação familiar. Muito interessante, né? E agora vamos falar sobre as barras, também importante aliada nesse momento de incerteza, de ansiedade. Ajuda muito, né, Sol? Como eu disse há pouco, a célula tem memória, né? A ciência chama de memória celular. Eu dou um exemplo bem prático que aconteceu comigo. Eu desde pequena sempre tive muito medo de descer escada. Subia tranquilamente. Descer eu tinha que segurar. Tem que ter um corrimão. Eu tenho que sentir que nem que seja a ponta do dedo esteja encostado na parede. E passei muitos anos com isso. O que será isso? Fiz psicanálise, fiz terapia em grupo, sem conseguir nunca compreender o porquê disso. Haviam várias interpretações, do tipo assim, olha, você tem medo de descer a escada porque você tem medo de olhar para dentro de si mesmo. Isso serviu de explicação durante algum tempo para mim, mas eu não entendia muito bem. Um dia, conversando com minha mãe, já com 40 e poucos anos de idade, minha mãe me contou que durante a gestação dela, uns dias antes, umas semanas antes de eu nascer, nós morávamos no Rio de Janeiro e numa casa de 2 andares. E ela escorregou no primeiro degrau e desceu escorregando 11 degraus. Olha da onde que veio o meu medo de descer a escada. A célula tem memória. Do mesmo jeito que eu sempre gostei muito de morango. Por quê? Porque minha mãe sempre comeu muito morango durante a gestação. Entendeu? Memória celular. No nosso corpo nós temos pontos. Vem aí a microfisioterapia, que é um trabalho feito por fisioterapeutas, que através de toques no nosso corpo, eles vão acessando memória celular para nos ajudar a nos livrarmos de traumas, de um comportamento que possamos ter que esteja nos prejudicando, que a gente nem sabe por quê, como é o caso do meu medo de descer a escada. Gary Douglas, um texano, acessou o conhecimento nesse universo acástico, nesse inconsciente coletivo, ele acessou esse conhecimento de que também na cabeça nós temos pontos ligados à memória celular que possam estar atrapalhando, por exemplo, a minha criatividade, a minha autoconfiança, o equilíbrio da minha sexualidade, o meu poder pessoal e mental. Então,
tocando em determinados pontos, nós acessamos essa memória. Mesmo que eu não me lembre daquilo que está atrapalhando a minha criatividade, mas é dada uma ordem, por exemplo, no ponto da criatividade, para que tudo aquilo que esteja atrapalhando a minha prosperidade, a minha saúde, seja no campo físico, mental, emocional, profissional, familiar, social, que tudo aquilo seja destruído e descriado. Às vezes, uma única sessão nos liberta de muitas coisas. A gente se sente um pouco mais livre. E às vezes, precisa-se de mais algumas sessões. Eu costumo recomendar, assim como o Reiki, eu costumo recomendar de cara 3 sessões, tanto de Reiki como de barras. E é muito legal. Eu tenho tido experiências com pacientes que uma semana fazem barras, outra semana fazem o Reiki. Então, são 2 terapias que ajudam bastante nesse equilíbrio, nessa paz interior, nessa saúde que às vezes eu procuro tão fora de mim e tudo é sempre de dentro para fora. E são tantas terapias maravilhosas, né, à nossa disposição. Aqui no Brasil nós temos profissionais maravilhosos. E essa outra terapia também, o Reiki, a fisioterapeuta, uma querida amiga, Patrícia Fantinatti, já esteve aqui no programa Sensorial, falou um pouquinho sobre ela, mas eu gosto sempre de trazê-la para a discussão. Fala um pouquinho dessa técnica para a gente, Sol. Reiki. Existe uma Solange antes e depois do yoga e antes e depois do Reiki. Parece até que o Reiki faz parte do yoga, pelo fato do Reiki estar direcionado no equilíbrio dos chakras, que não são nossos centros de energia. Nós temos vários chakras no corpo, mas nós temos 7 principais ao longo da coluna, ligados energeticamente às glândulas endócrinas. Então, através da imposição das mãos, porque a energia entra pelo topo da cabeça, pelas têmporas, pela nuca. Eu envio energia por entre as sobrancelhas, por isso que se diz o terceiro olho, pelas mãos, pelos pés. No terceiro chakra, eu envio e recebo a energia. Então, nesse chakra cardíaco, por exemplo, na hora que eu recebo energia, né, topo da cabeça, têmporas e nuca, essa energia se concentra em todos os chakras. No meu chakra cardíaco, por exemplo, e no seu também, há ramificações dessa energia. Uma dessas ramificações, elas vêm pelos ombros, descem pelos braços e saem na ponta, no centro da palma da mão. Por isso que muitas vezes, você ao cumprimentar uma pessoa, você tem vontade de ficar segurando a mão dela. Porque a energia do seu chakra cardíaco se deu maravilhosamente bem com aquela pessoa. E outras, você tem vontade de separar imediatamente. Porque a sua energia entrou em choque com a energia daquela pessoa ou daquele ambiente. O Reiki, através da imposição das mãos, vai estabilizar a rotação dos chakras. Chakra significa roda, roda foi feito para rodar. E como cada chakra está relacionado não só com as funções orgânicas, mas com as funções mentais e emocionais, então o equilíbrio dos chakras gera o equilíbrio do meu corpo mental, com o meu corpo emocional, com o meu corpo físico e com o meu corpo espiritual. A Organização Mundial da Saúde, a princípio dizia que o Reiki era uma terapia alternativa. Depois passou para a terapia complementar. No SUS nosso ainda está a terapia complementar. Mas a Organização Mundial de Saúde já disse que o Reiki é uma terapia integrativa. Porque até a medicina ocidental já reconhece os benefícios do Reiki em todo e qualquer tratamento.
e também na prevenção. Porque, na verdade, todas essas terapias, o yoga, a constelação familiar, as barras e o reiki, qual que é o objetivo principal? Prevenção. E, claro, a meditação também. Tudo isso são ferramentas para nós nos prevenirmos e mantermos a nossa imunidade, corpo, mente e alma. E vamos finalizar falando do yoga aqui no Sensorial também. Eu já fiz uma entrevista com uma querida amiga, Juliana Botelho, instrutora de yoga. Foi logo no início do programa, no ano passado. Mas é uma terapia para muitos programas, né? Como todas as outras. E só qual o papel do yoga nesse momento que estamos atravessando, os benefícios tanto físico quanto emocionais desta prática milenar? E fala um pouquinho também sobre o projeto Ciclos do Yoga. Qual o benefício do yoga nesse momento que estamos atravessando? Eu vou lhe dar um simples exemplo. Você já viu, Luciana, que eu gosto de exemplo. Meus alunos dos cursos de formação para instrutores de yoga já estão acostumados. Eu estou com muito medo, ansiedade, preocupação. Tudo isso é resultado do medo. Aonde que eu somatizo a energia do medo? No meu corpo, nos rins, nas suprarrenais. Então, numa simples torção como essa que eu vou fazer, ó, trouxe a minha mão direita no joelho esquerdo, levei o braço esquerdo para trás, girei a cintura, levei o ombro esquerdo para trás e finalmente girei a cabeça. Relaxei a mandíbula, relaxei os ombros, respiro com o abdômen, fecho os olhos e simplesmente procuro levar a minha consciência para as sensações que essa torção me traz. Enquanto eu tento perceber a sensação, esta torção está massageando as minhas suprarrenais e os meus rins, equilibrando os hormônios das suprarrenais, equilibrando as funções dos rins e diluindo a energia do medo que eu tenho somatizado nos meus rins. Daí o asana, ou seja, a postura em permanência, para que o efeito seja completo. Como a cabeça foi a última que eu girei, eu volto com a cabeça para o centro, com o braço direito e finalmente o braço esquerdo. E faço o mesmo do outro lado. Mão esquerda na coxa direita, girando cintura, ombro direito, levo o braço direito para trás e finalmente giro a cabeça. Mandíbula solta. Continua a torção, trabalhando as funções dos rins, das suprarrenais e diluindo a energia do medo. Mas ao mesmo tempo, está equilibrando as funções do meu fígado, equilibrando o colesterol e diluindo a energia da raiva que, consciente ou inconscientemente, eu tenho somatizado no pobre do meu fígado que sofre silenciosamente. Ao terminar, volto com a cabeça, foi a última que eu girei para obedecer a engrenagem da coluna. Volto com o braço e com o braço direito. Depois, para equilibrar essa torção, eu elevo os braços para o alto, cabeça entre os braços e para trás, fazendo um arco com as costas. E assim, além de eu fortalecer
a musculatura das costas, estender o abdômen e o peito, eu estou diluindo os conflitos do meu eu interior, porque a parte posterior do meu corpo corresponde ao meu eu interior e a parte anterior do meu corpo corresponde ao meu eu social. E aqui eu desço, levo as mãos ao chão, solto a cabeça e relaxo. Então, só com esses poucos movimentos, ao invés de eu falar, teoricamente, eu dei um exemplo para você de como o yoga pode nos ajudar, não só nesse momento, mas em qualquer momento da nossa vida em que nós deixamos o ego nos dominar. Lembra, a mente egóica é necessária enquanto nós somos humanos, enquanto nós estamos humanos. Mas essa mente egóica precisa estar a serviço do meu ser. Por isso que a gente diz ser humano. É o ser controlando o humano. É a sabedoria do ser controlando a inteligência do humano. Yoga, Reiki, barras, meditação, equilíbrio do corpo, da mente e da alma. E quando eu digo corpo e mente, eu estou falando também do emocional. Eu penso que esse exemplo é bem legal. Pratique yoga. Você merece, seu corpo e sua alma agradecem. Eu tenho um espaço de yoga no bairro Belvedere, em Belo Horizonte, que se chama Eterno Movimento. O nome é porque a vida é um eterno movimento, né? É sempre subindo e descendo, subindo e descendo. E quando nós estamos descendo, não significa que estamos na pior. Não, é o movimento normal da vida. Você faz um eletroencefalograma, você faz um eletrocardiograma, você olha um sismógrafo medindo o movimento da Terra, é sempre subindo e descendo, subindo e descendo. O movimento do mar sobe e desce. E a onda só consegue chegar lá no alto porque ela foi lá embaixo buscar força. É lá embaixo, olha, primeiro chakra, que eu puxo a força para chegar até o meu ser. Então, esse é o porquê do nome Eterno Movimento. Os ciclos do yoga é resultado de um livro que eu escrevi sobre a leitura corporal dentro do Hatha Yoga. O livro se chama O Corpo Sente, o Hatha Yoga Traduz. Só que quando eu terminei o livro, em 2019, eu pensei, mas eu não quero editar esse livro, eu quero transformar esse livro num curso online. Só que a minha preguiça, a minha resistência de lidar com a tecnologia, eu fui, como se diz, empurrando com a barriga. Aí veio a pandemia. E a pandemia me disse, Solange, é agora ou nunca. Tá bom, vou transformar esse curso num workshop. E cheguei já a dar esse workshop online para colegas minhas na Bahia, em Salvador e para outras pessoas. Só que quando eu pensei em montar o Corpo Sente, o Hatha Yoga Traduz, sozinha, eu pensei, eu vou transformar esse livro em 3 módulos. Mas eu sozinha, o tempo todo dando esses 3 módulos? Então eu convidei mais 5 amigas minhas, Ângela Campelo, Ana Carolina Mello, Cleusa Mori, Gislaine Souza, Renata Antunes e eu, para nós formarmos, pegarmos todo o nosso conteúdo, não só do que eu escrevi, mas todo o conteúdo da experiência de cada uma delas, e nesse primeiro ciclo, que já está na fase da edição, nós apresentamos aulas desde a gestação até a idade mais avançada. Tem aulas para pessoas com T21, ou seja, síndrome de Down. Tem aulas para pessoas que nunca praticaram yoga e para aquelas que têm muita experiência.
Tem aulas dentro da leitura corporal, tem aulas para criança, tem aulas para gestantes. E a cada ciclo nós vamos acrescentando um número maior de aulas e também workshops que nós vamos colocando não só para a compreensão maior do praticante de yoga, como até para pesquisa para instrutores de yoga. Os ciclos do yoga você encontra no Instagram, @ciclos do yoga. Será um prazer receber vocês. Logo, logo, esse primeiro ciclo dos ciclos estará pronto, à disposição de você. São os ciclos do yoga para todos os ciclos da sua vida. É isso. Sol, eu te agradeço muito por essa conversa tão agradável e cheia de informação. Mais uma vez eu quero agradecer a você, Luciana, e dar os parabéns a você. Continuo acompanhando suas entrevistas e que você tenha muito sucesso. E é maravilhoso ver as pessoas cumprirem o Dharma. Você está cumprindo o Dharma, que é a nossa missão, é a nossa lei. Cada um de nós é um indivíduo, Luciana, tanto que aqui tem 10 impressões digitais diferentes. E se eu tivesse um irmão ou uma irmã gêmea, seriam impressões digitais diferentes. Somos indivíduos, mas vivemos numa mesma dimensão, na terceira dimensão. E cada um de nós, e todos nós, viemos com um único Dharma, uma única missão: estimular e compartilhar as nossas virtudes, ou seja, sermos úteis. Parabéns, Luciana, porque você está cumprindo brilhantemente o seu Dharma. E pelo tanto de pessoas que você está ajudando, que isso tudo se transforme em bênçãos para a sua vida, para a sua família e para a sua profissão. Muito obrigada. E torno a repetir, pessoal, pratique yoga. Você merece, seu corpo e sua alma agradecem. Namastê, que significa o Deus que há em mim é o mesmo Deus que há em você. Namastê. Sol, eu que agradeço mais uma vez e imensamente. E eu vou aproveitar para deixar um convite aqui. Essa semana, gente, a Sol e a Patrícia Fantinatti, elas fizeram uma live maravilhosa sobre medicina chinesa com o tema a saúde do pulmão. Nossa, com dicas fantásticas, cada informação assim maravilhosa. Então eu vou fazer um programa inteirinho com essas duas, fazer uma dobradinha aí sobre esse tema, depois outros e outros, viu? Tá feito o convite aqui e é só a gente se preparar para gravar, tá bom, Sol? Um abraço, Patrícia, também, e a todos vocês, muito obrigada pela companhia. Não deixe de se inscrever no canal, no YouTube, Sensorial Luciana Rezende, aqui no Instagram, no Facebook, para a gente divulgar notícias positivas, dicas de saúde, né, tão necessárias, né, nesse momento que a gente está precisando de incentivo, né, muitas pessoas com depressão, com ansiedade, notícias positivas e com muita informação, eu acredito que são muito importantes, né, nesse momento. Então me ajude a fazer o canal crescer. Chega aqui ó, no YouTube, tem um botãozinho, só se inscrever já me ajuda demais. Me seguir no Instagram, no Facebook, ok? E a todos vocês, um lindo domingo de Páscoa e até semana que vem.